Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão. O tema da implementação das prestações previdenciárias e a orientação ao cliente, né, com relação a elas. Então, sejam bem-vindos. Espero que estejam escutando bem. Se alguém puder dar o feedback aí, como é que está o som. Agradeço. Olá, doutora Maria Catarina, seja bem-vinda. Leandro, Marília. Espero que estejam escutando bem. Se alguém puder me dar um feedback. Bruno, tudo bom, Bruno? Aguardo aqui a tua solicitação para já puxar aqui. Show, valeu. Valeu, Bruno. Valeu, Márcia. Boa tarde, Leonardo. Tá aqui. Vamos ver a solicitação. Bruno, já vou te puxar aqui então. É... E aí? E aí? Deixa eu só ajeitar Tudo bom? aqui. Tudo bem, Tranquilo, Alexandre? vou organizar aqui também. Tudo ótimo. Aí, E contigo, tudo bem? tudo bem, tudo indo. Tranquilo, ajeitei. Agora acho que foi. Consegui arrumar Que aqui. bom. Estou te vendo bem, estou ouvindo Tá, bem também. Tu me ouve bem? peraí, caiu aqui. Só um minutinho. Problema técnico. Beleza. Aqui. E aqui. Agora acho que. Agora firmei. Deu. Estou arrumando aqui também o meu. E Ó, aí? tudo beleza, Tudo pura. É tranquilo? contigo, tudo bem? Tudo certo, tranquilo. Que bom, coisa boa, que bom que a gente está conseguindo, então conseguimos, né, fazer esse momento nosso aqui para poder conversar um pouco junto com os colegas que estão participando. E, enfim, como é que estão as coisas? Me conta. Para mim, não, eu tenho que. Antes de mais nada, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu me senti muito honrado com o teu convite. Eu te confesso que me deu um friozinho na barriga antes da live, porque eu tô com a maior autoridade do processo administrativo brasileiro aqui na live com ele. Então, para mim, é uma satisfação enorme, imensa, muito grande aqui receber um convite vindo de ti. Não tinha como não aceitar, né, esse convite. E eu estou muito feliz mesmo, porque a gente não trocou ainda, não fez uma live junto, né? Nós dois gostamos do mesmo assunto, do mesmo tema, debatemos bastante. Para quem não sabe, eu convivi, trabalhei com o Alexandre durante quase 3 anos, né, lá. Convivi bastante, peguei muita experiência lá no escritório do processo administrativo e de lá para cá me apaixonei também, já vim estudando o tema e também me apaixonei muito por essa temática do processo administrativo e hoje em dia meus processos, Alexandre, eu estou para te dizer que quase todos eles são voltados para a esfera administrativa. Então, me honra muito o teu convite e não poderia deixar de estar aqui hoje conversando um pouquinho contigo sobre essa temática que me encanta muito e eu gosto bastante. Que bacana, Bruno. Vi agora aqui o comentário do Luiz Gustavo, está conosco aqui. Deixar um abraço, Luiz Gustavo, grande parceiro, nosso advogado sempre gaúcho, representando a força da advocacia gaúcha, né? E outros muitos colegas que estão aqui de todo o Brasil também. O Bruno, que nada, a honra é toda minha da gente estar fazendo essa transmissão hoje. Realmente o nosso contato é longo, né? Eu acho que começa lá atrás, na Universidade Ritter dos Reis,
E depois tu fosse trabalhar no escritório, esse tempo que tu comentou, né? Então, acho que uns 3 a 4 anos, mais ou menos, né? Uhum. E também todo o trabalho junto na comissão, né? Tu sempre esteve junto na comissão até hoje, né? Fazendo sempre o trabalho pesado da comissão, né? É importante fazer esse registro, né? Desde pelo menos o momento que eu tô lá, e eu sei que até os dias de hoje tu vem colaborando muito com a comissão e muitas das conquistas que a OAB do Rio Grande do Sul vem tendo com relação à advocacia previdenciária passa necessariamente pelo teu trabalho e pela tua dedicação, pelo teu amor também. E desde o princípio lembro também das nossas conversas aí sobre o processo administrativo, né? E como o propósito desses encontros de terça-feira é trabalhar o processo, eu já tinha aqui anotado que teria que ter um momento da gente se encontrar, né? Esse momento é hoje, né? E eu acho que esse tema da implementação, ele é um tema muito bacana da gente conversar, porque ele é um tema que é processo administrativo puro, né? Puro sangue, puro, porque lida com as ferramentas digitais do INSS, liga com a implementação por parte do INSS da conquista administrativa, mas também da conquista judicial da prestação, eventualmente, né? Seja no administrativo, no INSS ou no Conselho de Recursos, e lida com as siglas do INSS, liga com a sistemática de pagamento do INSS, lida com noções como complemento positivo, pagamento alternativo de benefícios. Quer dizer, o advogado que vai atuar na área previdenciária precisa conhecer essa etapa, né? Uma etapa extremamente importante do processo, que é a etapa da implementação, e que, na minha visão, vem sucedida por uma outra etapa tão ou mais importante, que é transmitir para o cliente, né, todos esses dados técnicos de uma forma correta, para que não dê nenhum problema no dia do pagamento no banco, né, e saber explicar para o cliente exatamente o que é retroativo, o que não é retroativo, o que é pagamento de benefício mensal, o que não é. E antes disso, Bruno, queria muito ouvir a tua opinião, mas antes disso também, e lembro muito do período do escritório, né? Porque o contrato previdenciário, o contrato de uma ação previdenciária, independente da prestação, seja aposentadoria, seja benefício por incapacidade, pensão por morte, independente da prestação que esteja em jogo, o contrato precisa antecipar a implementação. Ele precisa estar linkado com o regime que a Previdência traz para a implementação. Porque senão confunde tudo. Vou dar um exemplo aqui, né, para te provocar e te passar a palavra. Uma situação muito corriqueira, né? Eu tenho um contrato de honorários com o meu cliente que prevê, né, o pagamento de uma parcela, de um determinado número de parcelas mensais do benefício, né, uma parcela, 2 parcelas, enfim, e também está lá no contrato o pagamento de um percentual sobre os retroativos, sobre aquilo que ficou para trás, da data de início do benefício até o início do pagamento desse benefício. E eu ganho esse processo, digamos, no Poder Judiciário, o Judiciário intima o INSS para cumprir essa decisão, só que o INSS leva 5 meses para implantar essa decisão. Por alguma razão específica, na região está com problema, está com excesso de prazos, a Procuradoria não está conseguindo dar conta. Aconteceu aqui o ano passado, né? Nós estávamos com problema nas implementações até metade do ano passado. Depois foi feito um acordo aqui na 4ª região e agora normalizou, de certa forma normalizou. Mas olha que caso interessante. Esses 5 meses que vão vir creditados juntos com o primeiro pagamento, né? Vão vir como complemento positivo. Eles complementam a prestação mensal, porque esses 5 meses foi um atraso da administração, porque a determinação do judiciário ocorre antes, né, com as datas todas bem definidas. Esses 5 meses são atrasados, incide o percentual de atrasados, já é pagamento mensal, e independente do que a gente conclua com relação a isso, eu acho que nós vamos concluir da mesma forma, que é a forma que eu entendo correta, e eu acho que tu entende também correta, mas
Se não tiver devidamente previsto isso no contrato, a probabilidade de a gente enfrentar problemas na hora do pagamento aumenta. Já é difícil estar cobrando o cliente, a gente já tem todo um sistema que sempre é complicado na hora de pagar o advogado, remunerar o advogado. A gente sabe de todas as dificuldades da nossa profissão, né? E se o contrato não está antecipando esse momento da implementação com toda a tecnicidade que ele demanda, muito provavelmente o advogado vai ter problema. Não sei se tu concorda com essa resenha inicial aqui que eu fiz. Sim, na verdade, é muito interessante isso que tu comentou, Alexandre, porque a gente tem que antes de mais nada, orientar muito bem o cliente, né? O nosso cliente, o segurado. Porque tem que prever expressamente, mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que realmente aquelas parcelas que tu deu nesse exemplo teu, eu entendo que deveriam ser, sim, como atrasados, até porque o INSS não implementou, até o processo não finalizar, não chegar ao seu final, tudo aquilo teria que incidir como atrasados. Então, eu acho que tem que ter uma cláusula no contrato do cliente estabelecendo justamente isso, para tu orientar o teu cliente de uma maneira que ele compreenda, que ele entenda essa situação, e depois, aí sim, quando o INSS implementar o benefício, aí sim vai ser, através do complemento positivo, todas aquelas parcelas atrasadas juntamente com o pagamento mensal. Mas eu entendo que essas parcelas, no teu exemplo, seriam sim parcelas de natureza de atrasados, né? Porque o INSS ainda não implementou, enquanto o processo está correndo, está gerando os atrasados, está incidido correção, está incidido juros, enfim, toda essa questão. Paralelo a isso, eu queria dizer que no âmbito administrativo a gente tem que ter um certo cuidado, Alexandre, porque não temos ainda, embora a nossa comissão esteja trabalhando, o Thiago já está atuando forte nessa questão, não temos o destaque dos honorários, né, do advogado pro segurado. Isso é um problema muito grande. Então, tu acaba por ter que passar uma confiabilidade muito grande ao teu cliente na hora que ele for sacar e depositar os valores pro seu constituinte, pro advogado. Enfim, então isso é uma situação que tem que deixar bem claro, tem que existir uma certa confiança com o cliente, mas a gente, através da nossa comissão de Seguridade Social, estamos trabalhando para que brevemente nós tenhamos, então, o destaque dos honorários também na via administrativa. Isso seria o sonho de consumo, eu acho que para muitos que atuam na área administrativa. Não sei o que tu pensa a respeito, mas eu acho que seria interessante. Eu concordo contigo, sem dúvida, mas olha só, o destaque dos honorários vai demandar diretrizes uniformes para implementação, que é o nosso tema de hoje, né? Eu vou te provocar agora com algumas outras questões, porque, claro, é fundamental, né? Inclusive, não é nenhum favor, isso está previsto em lei federal, né? Desde 1996, né? O Estatuto da Advocacia, né? Processo administrativo, ele não deixa de ser processo, né? O advogado está atuando, está trabalhando. Eu acho que esse vai ser um passo muito importante, vai chegar o momento certo disso acontecer, temos certeza disso. A gente tem visto o trabalho que a comissão vem fazendo nesse sentido. Mas, claro, a gente vai precisar definir todas essas questões. Eu começaria, Bruno, assim, provocando, e colegas que estão acompanhando a nossa live, tragam as questões de vocês dentro do possível. Quero tentar repercutir aqui junto com o Bruno, para a gente poder fazer um bom debate. Tá? Aproveitar também toda a expertise, Bruno, que tu tem, né, todo o conhecimento que tu tem dentro da temática do processo administrativo, experiência com a prática e essa militância também de ordem. Né? Porque eu acho que uma primeira questão, né, para a gente poder compreender a implementação do benefício é entender algumas siglas que são fundamentais lá na Previdência Social. Né? Eu resumiria para a implementação nas seguintes. Né? Eu preciso saber o que é a data de início do benefício, ou a DIB. Eu preciso saber o que é a data de início do pagamento, ou a DIP. Né? Eu preciso saber o que é a MR, a mensalidade reajustada. Eu preciso saber o que é a RMI, que é a renda mensal
inicial, né? E eu preciso também conhecer o CP, que é o complemento positivo, e o PAB, que é o pagamento alternativo de benefícios. Para resumir, né, que não é o nosso objetivo aqui esgotar o assunto, mas a data de início de benefício é a data que juridicamente o benefício passa a ser devido, né? Via de regra junto com a DER, mas nem sempre junto com a DER, né? Mas é a data a partir do qual o benefício, então, é devido, é o que marca o início desse benefício, né? Isso é bem importante. Nem sempre é a data que se fez o protocolo dessa prestação, né? Mas, enfim, a data de início do benefício. Ela vai, sim, me dizer desde quando, né, é devido, né, o pagamento das parcelas retroativas dessa prestação, né? Salvo algumas exceções, né? Depois eu tenho a data de início do pagamento, a DIP, que corresponde à data em que o INSS passa a pagar a prestação mensal, ou a mensalidade, né? A mensalidade mensal, o AMR, a mensalidade reajustada, né? Ela é reajustada porque ela já não representa a renda mensal inicial. Ela não é mais a RMI. A RMI é a radiografia do valor do benefício no momento da concessão. Virou o primeiro ano, passa a ter o primeiro reajuste, muda o valor, e aí eu passo a ter uma MR, uma mensalidade que passa a ser reajustada a cada ano, né? Que nada mais é do que o pagamento mensal que o cidadão vai, então, estar recebendo. O complemento positivo é aquilo que acumula, mas que pode ser pago dentro do pagamento mensal. É possível, dentro da folha de pagamento, pagar os 5 meses que falávamos agora há pouco. Vai vir discriminado no histórico de crédito os 5 meses atrasados, porque a Previdência tem prazo para incluir o pagamento em folha. Se passa esse prazo e o valor não entra, ela não consegue mais pagar um complemento positivo, e aí ela vai sim pagar esse valor com pagamento alternativo do benefício, né, que é uma ordem de pagamento, né, que ocorre de forma independente do pagamento mensal, daquela mensalidade reajustada, e vai pagar, então, aquelas diferenças num outro banco, vai ter que notificar o segurado quanto ao banco, ao valor que está disponível e a data do pagamento desse benefício. E parece que essas siglas, elas são bastante relevantes, porque aí eu fico pensando, Bruno, diante da questão que tu trouxe, eu vou te provocar aqui, né? Quando que começa o pagamento mensal? O pagamento mensal é a partir da DIP, da data de início do pagamento? Tá, é a partir da DIP. Mas nesse caso que eu te comentei agora há pouco, que atrasou 5 meses a implementação, a DIP, na verdade, esses 5 meses que estão sendo pagos acumulados, digamos com o 6º mês, digamos assim, porque a DIP estava definida 5 meses atrás e acumulou porque demorou a implantação. Então, eu devo considerar o pagamento mensal para fins de contrato a partir da DIP ou eu devo colocar uma ressalva que se atrasar o primeiro pagamento, isso deve ser absorvido como retroativos também? Não sei se tu entendeu o meu raciocínio. Sim, eu falei anteriormente que eu entendo que deveria ter uma cláusula no contrato, né? Eu, particularmente, nos meus processos, eu não tive tantos problemas com o atraso nos pagamentos. O INSS tem cumprido ali de 30 a 45 dias, salvo um que outro que eles têm atrasado. Mas eu acho que é importante tu deixar para o cliente claro e uma cláusula específica no contrato, que se caso o INSS atrase na implementação do pagamento, ainda que intimado, né, eu acho que vale aquele período todo de atraso, vale como são parcelas atrasadas, né? Lembrando que, que a DIP seria a data do início do pagamento, mas não coincide exatamente com a DIP, nesse teu exemplo aí, né? Eu acho que deveria deixar bem claro e uma cláusula específica no contrato dizendo que aquele valor seria de pagamentos atrasados. E a DIP seria, logicamente, quando o INSS efetuar o pagamento, não lá atrás. Deveria ser quando o INSS, de fato, implementar o benefício. Essa teria que ser a data da DIP. Que legal, não, bacana, porque no escritório, lá no nosso escritório, a gente define no contrato que o pagamento dos benefícios mensais são a partir da DIP.
Então, num caso desse, eu não consigo aplicar o meu percentual de atrasado sob uma demora na implementação, né? Mas é uma opção nossa, para organizar o contrato e organizar a implementação. Agora, o que tu está defendendo aqui, para mim, é altamente defensável. Afinal, demorou, mesmo que já tenha uma data de início de pagamento definida, demorou, e isso é retroativo. Isso é pagamento atrasado, querendo ou não, genericamente falando, é. Talvez do ponto de vista mais técnico, envolvendo as siglas lá do INSS, talvez não seja, mas, afinal de contas, ninguém espera que a implementação vá demorar, né, 5 meses. Então, eu acho mais do que legítimo que incida esse percentual sobre essa demora. Claro, destacando que não está ocorrendo a demora, eu só estou usando esse exemplo porque várias vezes, nesses anos todos que a gente já vem atuando, a gente já verificou que isso aconteceu, né, em outras situações, em outros momentos. Ano passado, a gente teve uma crise aqui na 4ª região, como eu falei, né, nesse sentido. Mas eu acho que tudo é uma questão realmente de previsão no contrato. Previsão no contrato, perfeito. Previsão no contrato, né? Tu comentaste, a DIP nunca vai estar junto com a DIB. Muito difícil. Só numa concessão imediata ou em 15 dias. O que acontece hoje, né? Uma pensão por morte, por exemplo, em que não haja união estável, se tem um casamento, ou para um filho que apresenta, né, a certidão de nascimento, comprova que o pai ou a mãe faleceram, esse pedido hoje no INSS digital, ou até no meu INSS, está levando 20, 30 dias, 40 dias às vezes. Nesse caso, nós vamos ter uma situação interessante, porque nós vamos ter a DIP, talvez junto com a DIB, porque quando pagar a primeira prestação, a primeira mensalidade mensal, já vai estar pagando o que corre desde a data do protocolo e desde a data da DIB, né? Exatamente. E o auxílio-doença também, por exemplo, quando o INSS é intimado a pagar judicial o benefício de auxílio-doença, a DIP vale de quando ele implementar. Ele tem 30 dias, então a DIP é contado da data que ele efetivar a implementação do benefício, né? E aqueles atrasados, o restante vão ser pagos tudo por meio de RPV. Não interessa quanto tempo o INSS levar, pelo menos eu tenho notado isso. Que o auxílio-doença, por exemplo, a DIP é quando o INSS, de fato, junta lá o cumprimento de sentença no processo judicial e é contado a partir dali que a DIP é contada. Pelo menos eu tenho notado isso. Não sei se nos teus casos... Sim, com certeza. Os casos de auxílio-doença são situações que são muito corriqueiras de a gente ter essa coincidência, né? Com certeza. Bruno, tu tem saudade dos postos do INSS? Olha, eu te confesso, eu tenho saudade de encontrar os colegas nos postos do INSS. Mas dos postos em si, eu acho que está muito, muito tranquilo, assim, online, né? De maneira remota, eu acho que está bem acessível, eu não estou tendo problemas. Os únicos problemas que eu tenho, Alexandre, é com a questão das senhas. As senhas dos segurados. Eu estou tendo enorme dificuldade com cadastramento de senha, enfim, mas os protocolos do serviço, a manutenção, eu estou conseguindo tudo pelas plataformas digitais. Mas a saudade de tomar um café com um colega, de conversar, de botar o papo em dia, na correria, às vezes a gente não consegue. Eu tenho colegas da comissão que eu conheci dentro das agências do INSS. Com muito orgulho eu digo isso, né? Porque isso é uma coisa que eu fico com muitas saudades, né? Então, esse é um ponto positivo. Mas fora isso, eu tô gostando assim como tá as plataformas digitais. Não tô tendo problemas. Não, a gente fez muito posto, né? Eu fiz muito posto de INSS, olha, muito posto mesmo. Eu fui muito a posto, eu tive rotina como empregado de escritório, lá atrás, em que eu fazia posto de segunda a sexta, passava das manhãs, do tempo que tinha que chegar cedo, né, para pegar a ficha, o posto abria às 8, mas tu tinha que estar lá às 5h30, 6 horas da manhã. Tem a agência né? do... Tu sabe bem? Qual é a agência que ela tinha que madrugar? Era 5 horas, eu acho, a agência do... Partenon, isso, acho que tem o pessoal... Eu cheguei muito no Partenon. Eu ia na Érico, né, basicamente eu ia na Érico ali da... agência da Érico ali, que eu tava ali 7, 8 da manhã, era bem tranquilo, daí tu ficava esperando fichas, aí tu discutia com o servidor lá que não queria dar 2 fichas, enfim, era complicado, mas às vezes dava certo. Pelo menos quando tinha outros colegas a gente conversava.
sabe por que eu te perguntei do posto? Não foi até para fazer o comparativo hoje e ontem, né? Eu acho que esse comparativo ele é injusto. Não dá para fazer esse comparativo. Sim. Talvez lá na frente a gente vai poder fazer, daqui a uma década, né? É muito cedo para a gente dizer, não, melhor era antes, melhor é agora, porque tem pontos positivos e negativos em ambas as realidades, né? O posto tinha muito aspecto positivo, mas tinha muito aspecto negativo. O virtual tem muitos aspectos positivos, mas a gente sabe que também tem alguns aspectos negativos. Mas eu te perguntei do posto para linkar com o nosso tema aqui de hoje, porque no tempo que eu fazia posto e tratando de implementação, o meu trabalho basicamente era ir ao INSS, verificar então a implementação, seja judicial ou administrativa, e o extrato que a gente solicitava naquela época no posto era o SCRE, né? Alguns chamam de RISCRE, né? Começa com H, histórico de crédito, que é o mesmo extrato que se tem até hoje, né? O RISCRE era uma das muitas telas do sistema Plenos, em que o servidor dava um print na tela e nos entregava. O RISCRE trazia tanto o histórico de pagamentos mês a mês, quanto também permitia que eu detalhasse aquele crédito. Eu lembro de puxar a cabeça para frente do computador no guichê e pedir para o servidor, detalha para mim aquele crédito ali. Aí ele detalhava, aí aparecia no crédito se tinha alguma consignação, se tinha, né, alguma pensão alimentícia. A gente podia, através do detalhamento do SCRE, detalhar esse crédito. Pegava esse extrato, voltava para o escritório, com base nele, chamava o cliente para orientar quanto ao pagamento. Agora a realidade mudou. Agora a realidade, o benefício foi concedido, eu preciso primeiramente acessar o meu INSS. Aí já é um problema, eu queria saber a tua opinião. Toda essa questão de a gente estar acessando as fichas das outras pessoas, né? Como é que fica isso, né? Eu vou acessar, não devo acessar, mas aí vou pedir para o cliente acessar, tirar o extrato e me mandar? Também não tem como, né? E hoje eu tenho que acessar o meu INSS, né, por enquanto, pelo menos, e eu entro lá na aba Extrato de Pagamentos, e que certamente importa os dados do Plenos, né? Então é um SCRE mais moderno, porque ele tem um layout diferente, né? E aí ali eu tenho a mesma sistemática. Ele me dá mensalmente os créditos e ele permite que eu detalhe cada um dos créditos. Sempre com base, sempre importante, as siglas que a gente falou agora há pouco. A mensalidade reajustada, a data de início do pagamento, a DIP, a data de início do benefício, a DIB, né? E essas as principais siglas ali, né? E para a gente verificar o extrato, como tu costuma fazer, Bruno, com esse extrato? Como que tu passa a orientação do cliente? Como é que tu faz disso a melhor parte do processo? Que é a parte para o advogado, né? Que é receber os honorários. Na verdade, antes de mais nada, Alexandre, eu acho importante tu entrar, logicamente que tu vai pegar, cadastrar a senha do segurado, entrar com a senha dele no meu INSS, mas eu acho interessante, aqui fica até uma dica para o pessoal que está nos acompanhando, eu acho interessante tu solicitar que o cliente assine uma autorização para ti, para que tu entre no meu INSS com a senha dele. Eu acho que é um resguardo para o próprio advogado também e para o segurado, né, para o cliente. Então, tu pede a senha para o cliente cadastrado, enfim, ele faz a senha, mas tu faz uma autorização e o cliente assina te passando a senha para te ter esse resguardo. E o cliente autorizou tu a entrar com a senha dele no meu INSS. Eu acho, é uma dica, pelo menos, né, que dá para se utilizar dela. Mas, logicamente que sim, o SCRE é o documento, talvez, a melhor parte na hora do processo ali, né? Que a gente vai, chega... É o melhor extrato, digamos, de passagem, né? É o melhor extrato. Aí tu pega, tu entra, o benefício foi concedido, foi implementado, tu verifica no histórico de créditos e ali vai constar todas as informações. Isso tu consegue tirar fácil no meu INSS, extrato de pagamento, vai ver o período que foi. E é sempre bom tu conferir o histórico de créditos se tu tem em mãos, por exemplo, a carta de concessão também, né? Que ali tu consegue obter pelo meu INSS também, para te verificar se a data
condiz com o que está na carta de concessão, se o início do pagamento, enfim, esses detalhes é importante tu verificar também. Eu, pelo menos, sempre confio. Bruno, só um pequeno parênteses, bacana que tu falou da carta de concessão, né? Porque a carta de concessão, ela já de plano, ela já vem e ela me entrega a data de entrada do requerimento, que eu já tenho, a data que eu protocolei, ela já me fala da data de início do benefício e ela já me dá a data de início de pagamento, a DIP. Então eu já tenho uma noção de como dimensionar os retroativos e eu já tenho como dimensionar quando vai começar a folha de pagamento mensal naquela prestação. É isso, né? Exatamente, porque daí tu vê a carta de concessão, a DIB, tá certinho, é desde a DER, enfim, o INSS implementou o benefício desde quando eu solicitei o requerimento, aí no histórico de crédito tu pode puxar lá a data e verificar se tá certinho, se o INSS está pagando desde aquela data. E ali vai ter, eu tive alguns problemas com o cliente na questão do banco, porque o histórico de crédito vai te informar o banco que vai estar liberado o teu primeiro pagamento. E aqui é interessante, Alexandre, nós comentarmos que o INSS tem convênio com alguns bancos, né? Pelo menos falo de Porto Alegre aqui, como é que funciona, ele tem convênio com alguns bancos. Então, normalmente, o primeiro pagamento vai ser num dos bancos conveniados do INSS. Aí, obrigatoriamente, tu tem que ir naquele banco informado. Normalmente é o Itaú. Normalmente é o Banco Itaú. Que o INSS no primeiro pagamento. E no primeiro pagamento, tu deve ir naquele banco informado, lá, e lá eles vão te dar um cartãozinho magnético, né, o segurado, logicamente, que eles vão dar um cartãozinho magnético para que depois, nos próximos meses, tu consiga efetuar o saque em qualquer agência daquele banco, a não ser também que tu pode também vincular o pagamento do benefício na tua conta. Mas aqui é importante que se diga que o primeiro pagamento, obrigatoriamente, tem que ser realizado no banco informado pelo INSS. Tu tem que ir naquele banco que vai estar no teu histórico de créditos e na carta de concessão. E ali tu verifica qual o valor que eu tenho que receber, quando que vai estar disponível o meu pagamento para me receber. Tudo isso eu consigo verificar no histórico de créditos. Eu tive muitos problemas com clientes que tinham feito os empréstimos consignados e estavam recebendo menos do que estava informado na carta de concessão da RMI, enfim, né? Só que no histórico de créditos, tu verifica se o teu cliente fez empréstimos consignados. Vai estar discriminado ali. Vai estar o valor do período, logicamente, vai estar o valor do 13º, e se caso tenha havido empréstimos consignados por parte do segurado, no histórico de créditos vai ali constar. Então é muito importante que tu verifique, compare, pegue a carta de concessão, o histórico de créditos e compare as duas. Porque eu tive problemas com alguns clientes também, Alexandre, que acabaram recebendo, eu acabei de falar aí, que acabaram recebendo menos. Ou às vezes o benefício, por exemplo, o benefício foi cortado ou cessado. Aí eu sempre pergunto para ele, tem que olhar, eu sempre verifico com ele, vamos olhar então o teu histórico de crédito, porque ali vai constar o porquê que o benefício foi cessado, porquê que não foi pago, enfim, é bem interessante tu analisar o histórico de crédito. Eu acho que é um dos documentos mais completos quando o teu benefício é implementado, para que tu possa verificar tudo, porque ali tem todas as informações necessárias. Banco, tem o valor que tu vai receber, 13º, se houve empréstimo, a data inicial e a data final que tu pode sacar o teu benefício, qual é o período que se refere ao teu crédito. Então eu acho que essas informações juntadas com a carta de concessão, eu acho que são fundamentais quando o teu benefício é implementado, né? O teu benefício está implementado, tu ganhou o benefício, seja na esfera judicial ou administrativa, tem que verificar primeiramente a carta de concessão, porque ali também tem funções de cálculo, se está corretinho o cálculo, e o histórico de crédito no momento para te sacar o benefício do segurado no banco, né? Lembrando que não tem destaque dos honorários, então tu vai ter que ir com o segurado ao banco, ou solicita que ele vá. Eu não sei agora, Alexandre, como é que tu tem feito na pandemia, no âmbito administrativo, se tu está acompanhando o segurado, se tu solicita que ele saque e depois te transfira a parte, não sei como é que tu... Eu, pelo menos, nunca tive problema, tenho solicitado para o cliente, o segurado, ir ao banco na data prevista e me transferir a parte dos honorários pactuados no contrato de honorários. Não sei como é que tu tem feito. Que bacana. Eu só queria antes registrar aqui que temos a ilustre presença do Thiago Kidrick, nosso presidente, grande presidente,
diga-se de passagem, da Comissão de Seguridade Social, da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Tem feito um trabalho fantástico, tem sido um trabalho fantástico, tem que se fazer esse registro, conquistas históricas têm sido realizadas, certamente fruto desse trabalho de muitas mãos, o trabalho que tu faz a comissão, a Maíra, que é a vice-presidente da comissão, mas a liderança do Thiago, a forma singela de trabalhar, tem sido destacado pelos colegas de todo o país, e nos dá muito orgulho ter o Thiago na presidência da nossa comissão. Que legal, coisa boa, deixar um abraço apertado aí para o Thiago. Bruno, já vou falar da questão da minha experiência com a pandemia, mas deixa só o complementar, tu falou informações muito importantes, para ficarem restritas apenas à tua fala, a gente precisa falar mais. Eu concordo assim, em número, grau e gênero contigo, que o RISCRE, ou extrato de pagamento, como está sendo chamado hoje lá no meu INSS, é o documento um dos mais completos. E por quê? Porque, como tu disseste bem, traz todas as informações. E vejam, colegas, não traz apenas o crédito, o período a que se refere o crédito. Ele traz também o status do crédito, se está bloqueado, se está provisionado, se está liberado. Então, é importante tirar, porque às vezes está bloqueado por alguma razão ou outra, né? Às vezes está bloqueado, aí tem que ligar para 135 para saber por que está bloqueado. Se for com muita antecedência, vai estar provisionado ainda. Não vai estar liberado ainda o valor, né, do pagamento. Ele tem a previsão do pagamento, né, e ele discrimina, como o Bruno referiu, todas as rubricas. Por que isso é importante? Porque isso, Bruno, também tem que ir para o contrato. Né? Porque quem nunca enfrentou um problema de colocar no seu contrato que são devidos lá metade das 3 primeiras prestações, ou as 2 primeiras prestações, ou uma prestação, e essa prestação vem com inúmeros descontos. Vem com um empréstimo consignado que já foi feito no primeiro dia, porque o banco ligou e ele já pegou um dinheiro por telefone, ou vem até mesmo com um outro tipo de consignação, uma dívida, né, alguma coisa da dívida ativa, ou um imposto de renda já retido na fonte. A questão do 13º também é importante. Eu tive problemas com o 13º. O cliente não queria pagar o 13º, então isso tem que estar muito bem discriminado no contrato, né? No contrato, se vai seguir o 13º ou não. Exato. O que é a metade dos 3 primeiros pagamentos para o Bruno, para o Alexandre, para a Ivete, que está aqui conosco, para todos os colegas, cada um com seus contratos, né? O que é a metade do pagamento? É a MR? É a mensalidade reajustada? Aí está muito claro, vai estar lá a MR e o valor. Não vai ter arredondamento, não vai ter desconto, não vai ter imposto de renda, não vai ter consignação, não vai ter nada. O próprio auxílio emergencial, como a doutora Vânia está referindo aqui no comentário. Então isso tem que ficar detalhado, porque isso evita conflito. Porque o valor da MR do cidadão é R$3.000, mas com os descontos fica 1.500. E aí ele vai te pagar só 1.500? Então, é importante porque a preocupação não é só definir DIB e DIP no contrato, o que é atrasado e o que não é. Também definir o que é a mensalidade mensal, o que é a mensalidade reajustada. E orientar bem o cliente no momento da assinatura do contrato, né? Porque para que isso não dê problema. Mas na minha prática, Bruno, eu não costumo ir com os clientes, nós não vamos com os clientes ao banco do pagamento da mensalidade reajustada, né, do benefício da prestação mensal. Não costumo ir, né? Se vou, é muito mais para ajudar, porque é uma pessoa de muita idade ou uma pessoa com dificuldade, do que para correr risco de não receber. Claro que os processos judiciais a gente fica mais tranquilo, porque por detrás do pagamento mensal tem um precatório, um RPV. Então, qualquer problema que venha acontecer, a gente tem como estar cobrando ali na frente depois. Quando a implementação ela é eminentemente administrativa, eu tomo sempre muitos cuidados. Perfil do cliente, a gente observa, e às vezes eu acompanho, se sentir que é importante estar junto, que tem um risco grande desse cliente não aparecer mais, e eu ter uma certa dificuldade depois para estar cobrando o valor dos honorários, eu tomo um cuidado. Mas não é a minha prática, né? Não é a minha prática. Eu costumo trabalhar, tu sabe bem, né? A gente ainda trabalha com boleto bancário, então eu gero boleto bancário, de cobrança bancária,
já com os valores definidos no contrato. Eu agrego o valor a esse boleto bancário, nós temos uma capa especial, a gente faz um carnê bonito, porque isso é um ponto importante que eu queria trazer aqui hoje, Bruno, né? O pagamento tem que ser um momento de alegria e de festejo no escritório, né? Porque o que acontece? Às vezes a profissão enfrenta dificuldades, a gente sabe, o advogado às vezes tem dificuldade de cobrar, né? Aí o cliente já é um cliente que ficou o tempo inteiro reclamando, então a nossa autoestima já está baixa, né? A gente acha que é meio impostor, não trabalhou direito. E, pô, fez o trabalho todo correto. É que o cliente estava em necessidade e era um cliente muito exigente. Aí no dia do pagamento, às vezes a energia da comunicação, da disponibilização desse pagamento fica prejudicada. Então eu entendo que o momento do pagamento é o momento de bater uma foto com o cliente, botar lá no mural do escritório, né? Ou enfim, é o momento de festejar esse pagamento. O momento do pagamento, ele é assim um momento importante dentro do processo e eu preciso sim construir esse clima. Então, por exemplo, nós temos no escritório nada demais, mas eu poderia chamar aqui de um kit implementação, né? Uma capa para o boleto, com os dizeres na capa do boleto. Parabéns! Se você está recebendo esse boleto, é porque você é um vencedor. Você conseguiu comprovar o seu direito mesmo, o INSS tendo negado. Olha como a retórica muda tudo. Isso é uma verdade, eu não estou mentindo no boleto, né? Quer dizer, esse boleto pode ser um gasto para ti ou pode ser um investimento. Vai depender da forma como tu vê. E o papel nosso é construir o clima para que fique muito claro o investimento que foi feito. Então, eu trabalho com boleto de cobrança, a gente agrega valor a esse boleto de cobrança. O boleto é um documento jurídico, ele tem cobrança, ele tem protesto após um determinado número de dias. Então, querendo ou não, também me permite manejar a cobrança de uma forma diferente, porque é um título, eu tenho ali, né, um documento jurídico registrado no banco. Isso tudo também causa no cliente um certo respeito ao ato do pagamento. Eu não vou entregar o riscreu, vai lá e me paga. Né? Não, tem que construir. E aí a gente consegue, dessa forma, trabalhar sem acompanhar o cliente. Agora, é um momento muito delicado. É mais que isso ainda, né? Desculpa, caiu aqui. Negócio tranquilo. Caiu aqui, deixa eu ajeitar. Você viu um chimarrão aqui pra mim. Quanto tu ajeita? Deu. Ajeitei. Não, eu quero falar, Alexandre, que é um momento também de tu fidelizar o cliente, né? Tu fidelizar, muito mais que isso também, tu fideliza o cliente no momento do pagamento. Tu vai ver que, embora o processo ele tenha reclamado um pouco no decorrer do processo, que o processo demorou, ou enfim, no momento do pagamento ele vai se sentir representado por ti, né? Por quem quer que seja, pelo advogado. Tu vai fidelizar o cliente e ele vai te trazer vai te trazer outros colegas, enfim, outras pessoas, mas é um momento de fidelização do cliente também, além de tudo que tu já mencionou antes, né? Só complementando, Alexandre, tem ali no histórico de crédito, eu queria voltar um pouquinho, porque ali no status, pessoal, para quem está nos acompanhando, tem a questão que se vai estar liberado ou não. Às vezes vai estar pago, se foi pago. Às vezes está em branco, quando ainda não está disponibilizado o saque. Mas às vezes, por vezes, aparece ali não pago. Ou seja, o segurado passou mais de 60 dias e não foi fazer o saque do seu pagamento. Mas aí vocês devem estar perguntando, tá, e o que eu faço? Tem como resolver, pessoal. Tem um campo no meu INSS onde vocês solicitam, ali vai ter manutenção de serviços, vocês vão ver em novo requerimento, onde diz solicitação de benefício não recebido. Ali vocês clicam e conseguem, colocando o número do benefício, receber todas aquelas parcelas em atraso que não foram pagas por algum motivo de que passou o prazo de 60 dias. Então é muito importante deixar esse registro só quando aparece não pago ali no status do histórico de crédito. É possível resolver pelo meu INSS também. Tem um campinho específico para isso. Show, essa é uma informação muito importante. Bruno, eu estava lembrando agora, eu trazendo essa questão do atendimento, que é um desafio para todos nós, né, advogados e advogadas, né? É um desafio para
para todos nós, diário. A nossa profissão é muito extrema, é muito trabalho e é um desafio. O atendimento é um desafio, né? Mas eu lembrei de uma experiência uma vez que eu vi no escritório de um amigo, há muitos anos atrás, que eu achei fantástica. E eu até não lembrava mais disso, eu lembrei agora, empolgando aqui, falando do boleto e tal, que ele tinha uma sala para o atendimento ao cliente específica para o momento da implementação. E essa sala era uma sala que ela estava toda ela organizada do ponto de vista até arquitetônico, a luz, a pintura, toda assim para realmente ser um momento de celebração. Né? Porque, e na entrada dessa sala tinha um mural com a foto da equipe, com todas as pessoas que até então tinham conquistado o sucesso na ação, ou no pedido administrativo. Então ele apresentava as pessoas, ele contava e fazia foto, e aí, né? Enfim, pode parecer um romantismo exacerbado, porque, a bem da verdade, não é fácil as implementações, os clientes também não são fáceis, mas é muito importante a construção desse clima. Claro que para isso envolve, sim, um profissionalismo muito forte do início ao fim do processo, né? E a gente precisa estar moldando o escritório, né? Os retornos, a velocidade para ajuizar a ação, para requerer no INSS. São sempre desafios diários que a gente enfrenta, né? Ainda mais agora com o processo digital, que a gente não pode titubear muito, né? Se eu demorar muito para requerer no INSS, o cliente vai me perguntar por que a data de início do benefício ficou definido 6 meses depois que ele assinou o contrato. Né? Exatamente. Até isso eu tenho que definir. Se eu preciso estudar melhor, ou se eu tenho alguma questão prévia, algum documento para buscar, tem que estar no contrato isso, porque senão lá na frente ele não lembra, né, de tudo isso. Mas muitos comentários aqui de muitos colegas, muito legal, né? Deixa eu ver alguns nomes aqui, a Neide, a Simone, a Bárbara, né? Muitos colegas, a Adriana também, comentando justamente a tensão desse momento, né? Da orientação ao cliente. Mas tu acha, Bruno, que modernizando o escritório na questão da implementação, lá no contrato, definindo bem essas diretrizes, né, tendo uma boa política de orientação no momento do pagamento, lá na outra ponta, são duas pontas distintas, os problemas podem reduzir bastante, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tu tem que ser, primeira coisa, tu tem que ser precavido, né? Tu tem que se precaver antes da questão do contrato, da questão da assinatura, da questão de como tu vai lidar com o cliente no decorrer do processo. Tudo isso eu acho que tu não deve fazer a autorização, que, como eu falei, da questão da senha. Parece bobo isso, mas eu acho que é muito importante, porque tem clientes que não gostam de dar senha, ou ficam desconfiados da postura, enfim. Então eu acho que tu tem que se precaver de todas as maneiras que tu puder, para não ter problema lá na frente depois com as questões de cobranças, enfim. E também eu acho importante, Alexandre, se tu optar pela via administrativa, deixar muito claro para o segurado que a via administrativa, todos nós sabemos da questão da demora, das dificuldades que nós enfrentamos diariamente. Então eu acho importante tu deixar claro para o cliente que pode ser um caminho um pouco mais longo, mais demorado, mas que nós teríamos 50% a mais de chances de êxito do que na via judiciária, se nós formos para os juizados, enfim. Então, eu acho que isso até não precisa constar no contrato, ou até pode constar, enfim, mas é interessante tu deixar qual a estratégia, qual o caminho tu vai seguir para o teu cliente, né? Eu acho que isso é fundamental, tu ser um advogado precavido, se precaver de todas as maneiras, para que lá na frente não possa ter nenhum tipo de problema depois para com o teu cliente. Eu acho importante comentar com ele todas essas questões. Bacana. A Neide faz uma observação aqui extremamente, né? A gente poderia ter um livro de práticas na nossa área que acontecem igual para todos os advogados e advogadas em todo o Brasil, né? Porque como se repetem as situações que acontecem, elas são muito parecidas, né? A Neide fala, pior quando o cliente faz pedido em cima dos já solicitados com a senha,
né? Neide, isso acontece direto aqui comigo e acho que com o Bruno também, né? Ou troca a senha no meio, né? E tudo mais. Mas certamente a gente vai avançar nessa questão, né, Bruno? O acesso a essas informações previdenciárias. Creio que a advocacia vai ter, com o tempo, acesso mais, digamos assim, voltados à advocacia, né? Sem precisar, assim, utilizar o CPF do cliente. Eu acho que isso é só uma questão de tempo mesmo, porque essas plataformas eletrônicas elas estão sendo implementadas ainda, né? E o colega, o Dr. Valdinei, que eu quero deixar um abraço também, fala que na implementação ele, inclusive, informa o cliente sobre a possibilidade de bloquear o empréstimo consignado. Bacana. A Débora concorda. Né? A Débora concorda e a Marinalva coloca direto. Certamente ela está se referindo à experiência da Neide, que daria um grande manual de práticas, né, em que todos os advogados se envolvem na área previdenciária, todos nós, né, porque são muito padronizadas. Bruno, quer falar? Não, eu ia dizer que eu acho que a gente tem que, como eu falei, os colegas, muitos comentários ali, quero deixar registrado um abraço em todos que estão aqui participando, né? Mas eu acho interessante, uma dica, o conselho que eu dou é tentar ser o mais claro com o cliente possível, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de complicações no meio do caminho. Então, se tu puder ser bem claro, esclarecer todas as estratégias para o cliente, eu acho que tu vai ter menos problemas. É isso. Bruno, na semana passada eu abandonei a Débora aqui no meio da live, porque estourou o tempo e eu não queria perder a live. No último segundo, deve ser um recorde do Instagram, em final de live eu consegui salvar. Então eu estou adotando uma norma de compliance, digamos assim, para as lives, que é não deixar para os últimos 5 minutos para a gente se despedir, para que a gente possa terminar com um pouquinho mais de qualidade, obviamente, e sabendo que esse assunto é um assunto que a gente podia ir longe, né? E eu acho que a gente pode voltar, se tu topar, a conversar mais lá na frente. Eu queria, assim, te agradecer, obrigado por estar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. E quero te dizer, Bruno, aqui de público, tá? Que eu tenho uma admiração muito grande por ti, tá? Não apenas profissionalmente, mas como pessoa também. Eu te conheço muito, porque a gente trabalhou diariamente por 3 a 4 anos, viajamos junto ao centro do país, fomos a sustentação oral no Conselho de Recursos, tribunais, INSS. Eu acho que todas as experiências possíveis da advocacia previdenciária a gente trabalhou junto. Nós nos conhecemos na Ritter, creio que até então tu não tinha uma dedicação tão forte no previdenciário. Se de certa forma eu pude plantar uma sementinha na tua dedicação, isso me dá um orgulho danado de te ver hoje aí a 1000, né, e com essa paixão que tu tem pelo direito previdenciário. E queria te dizer que boa parte das coisas que tu propôs lá atrás no escritório, elas estão até hoje lá. Soluções e ideias que tu trouxe que corriqueiramente a gente lembra. Mas foi o Bruno que propôs, né? Isso foi o Bruno. Dentre elas, as nossas sessões de julgamento para analisar casos novos, né? Que foi um marco lá no escritório, né? Obrigado, Bruno. Eu estou muito honrado mesmo pelo convite. Tu sabe que tenho uma admiração muito grande por ti. Lá antes mesmo de eu trabalhar contigo, eu já acompanhava o teu trabalho. Logicamente que nós ficamos mais próximos. Foi na Uniriter, onde eu fiz a primeira especialização, mas eu já acompanhava o teu trabalho. E sem dúvida nenhuma, no momento que eu trabalhei contigo, foi os 3, 4 anos melhores, assim, na minha vida profissional. Isso eu falo com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma. Aprendi muito mesmo com um cara que nem tu, que gosta da matéria, apaixonado pelo tema, ainda mais no processo administrativo. Então, essa paixão, esse fortalecimento em cima do direito previdenciário foi o que me motivou a seguir estudando, a seguir trabalhando e a sempre pleitear sempre o melhor, buscar o melhor para os nossos clientes. Então, eu te agradeço imensamente, estou sempre à disposição, sabe que o carinho é recíproco, tenho uma admiração, um carinho muito grande pela tua pessoa, pelo teu trabalho, e também pessoalmente, né? Logicamente que a gente se encontrou algumas vezes fora dos escritórios, tomamos um chopinho quando dava, mas... Lembra do churrasco na Avenida Paulista?
churrasquinho na Avenida Paulista em São Paulo, aquela lá foi demais. Ninguém vai acreditar. Botamos uma churrasqueira na Avenida Paulista e fizemos um churrasco na Avenida Paulista no sábado à tarde. Essa foi demais, essa foi demais. Então, só tenho lembranças boas da época que eu trabalhei. Continuamos amigos, enfim, uma amizade boa. Então, eu quero te agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição, se quiser, para outras oportunidades, outras lives, enfim. Me coloco sempre à disposição. O carinho que eu tenho por ti é imenso, pela pessoa, pelo profissional e também pelo amor que tu tem ao direito previdenciário, que me cativou bastante. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez. Que legal, Bruno. Valeu. Quero agradecer também a todos e todas que participaram conosco, a Débora aí comentando, sempre parceira, a doutora Neide, né, os demais colegas, todos que participaram. Obrigado, pessoal, e espero que tenham gostado. Dentro do possível, a nossa intenção aqui foi, então, né, dentro da limitação, obviamente, que a transmissão aqui pelo Instagram traz, levantar aí, trazer algumas luzes para dois momentos muito importantes do processo, né? Administrativo e também judicial, né? Que é a implementação do benefício, a forma como a Previdência vai cadastrar esse benefício no sistema informatizado e a orientação a ser dada para o cliente em todos os aspectos inerentes a esse momento tão importante para nós, que é o momento do nosso ganha-pão, né? O momento que a gente vai receber pelo nosso trabalho, na maioria das vezes, né? Às vezes se cobra antes, mas a gente sabe que na área previdenciária muitos contratos são feitos sempre pelo proveito econômico do pedido que está sendo feito. Deixa um abraço aqui também na Estela, que deixou um comentário, Renata também. Bruno, brigadão, uma ótima semana para ti e nos vemos em breve. Obrigado, eu que agradeço. Ótima semana e bom trabalho. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau, Boa noite. Tchau.